Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita da noite de hoje. Hoje nós teremos o João Luiz Pessoa, que vai apresentar o item 10 do Guia para o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O item 10 é a unidade da doutrina espírita, apesar das divergências. E vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Jesus, eis-nos aqui reunidos em teu nome e em nome de Deus, agradecidos pela oportunidade. Permita que os bons espíritos estejam conosco, os nossos guias espirituais, os benfeitores amigos, nos inspirando, nos amparando e nos orientando, para tirarmos o máximo de proveito dos estudos desta noite. Permita que possamos iniciar agora, em teu nome e em nome de Deus, a nossa reunião de estudos. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez no nosso ESD, e como a Nilska já anunciou, nós estamos no capítulo 10 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. Nosso ESD, ele é realizado seguindo um programa que materializa o pensamento do Deolindo Amorim em relação à metodologia de se estudar a codificação usando todas as obras ao mesmo tempo. Então, nosso tema de hoje é um tema que já quase que finaliza o início do nosso guia no que diz respeito ao pensamento de Kardec, a todos esses pontos que são importantes para nós entendermos o que é a doutrina espírita, sempre analisando o pensamento de Allan Kardec. Aí está o nosso capítulo 10, o título, A Unidade da Doutrina Espírita, apesar das divergências. Nós encontramos o assunto no Livro do Espírito, introdução 13 e conclusão 9. E no Livro dos Médiuns, onde nós encontramos a maior parte do assunto, vamos lá para das contradições, segunda parte, capítulo 27, de 297 a 302, e rivalidade entre as sociedades, segunda parte, 29, com 3 questões. E dos sistemas, a gente retorna, então, analisando também o item 36. Vamos lá na introdução 13, buscar essa fala de Kardec. Kardec diz: o estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Com certeza, se o estudo é imenso e se interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social, ele só pode ser compreendido, assimilado, internalizado com um estudo muito metódico. E voltando ao que já foi visto em outros capítulos anteriores, ele, sendo a ciência do infinito, ele exige de nós esses itens que já foram apresentados mais de uma vez. Diz Kardec: o Espiritismo é a ciência do infinito, é o mundo que se abre diante de nós. Seus estudos requerem atenção demorada, observação profunda, continuidade e perseverança. Então, em cada ponto que Kardec se refere ao estudo do Espiritismo, ele sempre coloca-se uma tríade, colocando como a gente deve considerar o estudo da doutrina. Atenção demorada.
observação profunda, continuidade e perseverança. Continuidade e perseverança parece uma redundância, mas não é. Porque você precisa verdadeiramente ter um programa de estudo para conseguir estudar o Espiritismo como uma ciência, uma filosofia e uma religião que nos traz todos os elementos que precisamos para o nosso progresso espiritual, naquela visão que Emmanuel nos coloca no livro O Consolador. Ciência, filosofia e religião, sendo que a ciência e a filosofia são a parte do conhecimento humano aqui no campo horizontal dos estudos. E a religião é a parte que nos aponta para o infinito na nossa caminhada espiritual. Então, no início da formulação do código de princípios que compõe a doutrina espírita, havia divergência de opiniões na interpretação dos fenômenos espíritas. Já estudamos os sistemas e verificamos que todos os estudiosos, os cientistas, os filósofos, todos que viam os fenômenos, assistiam os fenômenos, que participavam de qualquer momento onde se manifestavam os espíritos, cada um quis dar a sua opinião. E, mesmo depois de estarem já estudando e se considerando espíritas, muitos deles divergiam de opiniões na interpretação dos fenômenos. Mas ninguém ficou sem orientação, porque os espíritos sempre orientavam que não deveriam existir inquietações com as aparentes divergências de opiniões em relação aos aspectos da doutrina espírita. Kardec não se preocupou muito. Ele cuidou do assunto sem muitas preocupações, porque os espíritos estiveram presentes bem junto dele, orientando para ele, dizendo que ele trabalhasse, que ele buscasse formular o código de princípios, que seria a nossa doutrina espírita. Porque a unidade de ideias e de princípios se estabeleceria ao seu tempo. E ele, então, escreve assim: se é certo que entre os adeptos do espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. E ele já afirma: há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou às causas puramente físicas, ou o que é contrário ao axioma segundo o qual todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda a um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos dizem. Então, vocês vejam a lucidez de Kardec quando ele trata do assunto. Ele vê lá no começo que já havia unidade, que existiam alguns, vamos dizer assim, alguns soltos, meio perdidos no começo, que acreditavam que os espíritos não intervinham nas manifestações. Mas logo isso foi superado, porque ficava muito patente que tudo aquilo que acontecia era a intervenção de uma inteligência, de uma potência externa, independente das pessoas que estavam ali, e que não poderiam influenciar, porque um conjunto de pessoas pensando ao mesmo tempo não poderia formular uma questão, responder a questão e ter tanta exatidão naquilo que se recebia dos espíritos. Ele diz assim: os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência, porém não deve haver seitas rivais uma das outras. Ele previa que as escolas, elas, em alguns pontos secundários,
que elas podiam ter, no início, algumas diferenças, mas sem rivalidades. Uma das questões mais sérias que existe em um segmento, seja ele qual for, religioso, filosófico, são as rivalidades. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Ele diz assim, olha, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal a seu próximo, nem lhe desejar o mal, independentemente das opiniões. Então, Kardec dizia, se há diferenças, existem entre aqueles que querem o bem e o mal. Porque o espírita verdadeiro, ele nunca quer o mal, ele sempre quer o bem. E ele diz assim, é certo que diverge de opinião sobre alguns assuntos, alguns pontos da teoria. Todavia, todos estão de acordo com os pontos fundamentais. Nós temos na doutrina espírita os pontos fundamentais e temos os pontos secundários, como vimos no slide anterior. Os pontos secundários não comprometem as bases fundamentais do espiritismo. Se você tem uma casa espírita aqui, outra ali, e uma delas está fora dos 5 princípios básicos da doutrina, ela não é uma casa espírita. Ela vai ser o dia que ela estiver seguindo os 5 princípios básicos da doutrina, que já foram também estudados anteriormente, que é a crença em Deus, a pré-existência e a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Como é que nós podemos viver sem crer em Deus, se nós podemos olhar para o infinito e ver tanta beleza, tanta ordem no universo? Como é que nós podemos não acreditar na pré-existência e na reencarnação se nascem crianças com tanta sabedoria, com uma bagagem imensa do passado? Como nós poderíamos acreditar que não existe vida nessa imensidão só na nossa galáxia? Ali tem uma seta apontando, vocês estão vendo essa Terra? Não dá para ver a Terra, e tão pequenina que ela é, numa imensidão de uma galáxia que não é das maiores que a nossa galáxia. E a comunicabilidade dos espíritos. Como nós poderíamos entender que os espíritos do outro lado, eles não poderiam se comunicar conosco, que nós estaríamos totalmente isolados? Então, qualquer um que utilizar da razão vai logo entender isso. Ele continua desenvolvendo, dizendo, se errônea for alguma dessas escolas, cedo ou tarde, a luz para ela brilhará se a buscar de boa fé e sem prevenções. Se a escola ainda não está totalmente ajustada nos princípios, ela vai buscar. Os espíritos vão interferir, a não ser que seja uma instituição onde prevaleça a interferência dos espíritos maus. E ele diz assim, para mostrar a firmeza que ele tinha, enquanto isso não se dá, um laço comum existe que deve unir a todos num só pensamento. A meta de todos é a mesma. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, contanto que conduza a essa meta. Nenhuma escola deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral, e em caminho falso estaria unicamente aquele que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos. Uma casa pode ficar sob a influência dos maus espíritos? Pode. Pode ficar temporariamente e pode ficar por muito tempo. Nós já temos experiências sobre essa questão. Mas não é essa a nossa meta aqui, é seguir adiante. Eles aí nesse texto dizem assim, o argumento supremo deve ser a razão, quando a gente quer analisar as questões em relação às bases que levam à unidade da doutrina. O que é a razão? É a capacidade de resolver alguma coisa através do raciocínio. Ele fala, o argumento supremo deve ser a razão e a moderação garantirá melhor a vitória da verdade. Tudo que você quer buscar e ter a solução correta, a verdade, você tem que usar a razão.
sempre raciocinando. E aí nós terminamos com essa análise que Kardec nos deixa no Livro dos Espíritos e vamos para o Livro dos Médiuns, onde ele repete algumas coisas, mas ele aprofunda mais essa questão para mostrar a unidade da doutrina. E nesse texto, nós temos perguntas feitas ao Espírito de Verdade, onde Kardec as coloca, mostrando que os Espíritos estiveram presentes para acalmá-lo, para incentivá-lo a seguir no projeto, fazendo a codificação espírita com a esperança de que a unidade da doutrina iria se estabelecer. Nosso tema é esse. Quando foi que se estabeleceu a unidade da doutrina espírita? Quando os princípios fundamentais passaram a ser considerados em todas as instituições. Aí elas passaram a integrar as casas que compõem o movimento espírita. A que não tem esses princípios, ela não é casa espírita, repito. Isso tem que ficar muito bem claro. É como o espírita, para se dizer espírita, ele tem que aceitar esses 5 princípios básicos. Se a casa não aceita, ele frequenta a casa, como é que ele pode dizer-se espírita? Tem alguma contradição nessa história. E Kardec fala, os adversários do espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo. Isso era lá com ele naquela época. Será que nós temos hoje adversários do espiritismo que colocam objeções ao espiritismo? Temos e temos muitos ainda. Ele disse assim, nem todos partilham das mesmas crenças. Diziam que os espíritos se contradiziam, que os espíritos não falavam a mesma coisa, não falavam a mesma linguagem. E aí vem todas aquelas questões das objeções à tona. Kardec diz assim, ponderam eles, se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Quem estava de fora, querendo criticar o espiritismo, alegava sempre que o ensino dos espíritos não se apresentava idêntico. Kardec fala assim, o que vai resolver isso? Só um estudo sério e aprofundado da ciência espírita pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Então, ele chama você para estudar. Estuda, analisa, e você vai ver que se você seguir aqueles princípios, estudo sério, aprofundado, cuidadoso, perseverante, você vai superar essa dificuldade. E aí ele vai mais à frente e fala assim, apressemos-nos em dizer, desde logo que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal são, em regra, mais aparentes que reais. Que o crítico ele sempre arranja alguma coisa para criticar, porque não estuda. Ele diz que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo, mesmo das coisas que, por consequência, carecem de importância. E diz, de 2 fontes provém essa questão, essa dúvida. Vem dos homens e dos espíritos. Os encarnados, ele diz, a questão dos encarnados, as contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente ao sistema, no Livro dos Médiuns, no item 36. No início do item do método, ou dos sistemas, Kardec diz assim, quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida, quanto à realidade deles e, mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. É uma parte que a mim sempre interessou muito.
Os fenômenos espíritas, eles são de todos os tempos. E quando eles se renovaram nos últimos tempos e ficaram muito ostensivos, logo, aqueles que observaram tiveram um sentimento de dúvida. O que é isso? Como é que acontece isso? A dúvida foi muito grande. Quanto à realidade deles, porque existiam os prestidigitadores, os mágicos, as pessoas que imitavam os fenômenos espíritas de uma certa forma. E a dúvida também pairou muito sobre a causa que lhes dava origem. Mas fala mais adiante. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos em relação aos pontos fundamentais, senão a todos os pormenores. Foi o que se deu no Espiritismo, que não podia fugir à lei comum, e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar mais do que qualquer assunto à diversidade das interpretações. Se numa ciência você tem uma diversidade de ideias, pesquisadores, cada um dando a sua opinião, para o Espiritismo isso seria muito mais grave, porque era uma questão metafísica. As pessoas não conseguiam compreender, não conseguiam entender, e a curiosidade foi muito grande. Por isso que o período inicial, o primeiro período do desenvolvimento do Espiritismo foi o período da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos causava para as pessoas. Eles ficaram curiosos, todos ficaram curiosos. E nós, se estivéssemos lá naqueles tempos, ficaríamos também. Então, Kardec continua dizendo, nós temos os textos para que isso fique claro, vocês poderão consultar depois, reestudando a matéria, muito já estudado. E ele diz assim, todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritos. Aqueles fenômenos todos, as mesas girantes, a escrita direta, todo tipo de fenômeno causava uma impressão muito grande. Opiniões cujos 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Logo que as opiniões vieram, todos aqueles que se arriscaram a interpretar e dar alguma opinião caíram por terra, porque o codificador era Allan Kardec. Quem estava diretamente vinculado à equipe do Espírito de Verdade para interpretar e colocar isso à disposição do Estudo Futuro era o codificador do Espiritismo. Ele diz assim, com poucas exceções e postas de lado certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias que hão acariciado ou engendrado, pode dizer-se que hoje a unidade de vista na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, salvo pequenos detalhes insignificantes. Para se compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegar ao alto da escada. Supor-lhes igual apreciação das coisas por imaginar todos do mesmo nível. Então, vamos aqui. Os espíritos não são do mesmo nível, não existe espírito igual. Podem ser semelhantes, mas iguais não existem, em saber e em moral. Então, se existe essa diversidade, todos eles estão no nível, todos nós estamos nos nossos níveis, na nossa escada evolutiva. Como tentar padronizar isso, querer que todos falem a mesma coisa? Vamos caminhando. Pensar que todos devam ver com justeza
for admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. A desencarnação não dá sabedoria a ninguém. Então, quem está do outro lado é quem estava aqui. Então, quem compõe a humanidade do mundo espiritual é quem estava aqui. E quem está aqui é quem estava compondo a humanidade do outro lado. Podendo manifestar-se espírito de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, ou da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Fecharam a ideia nesse sentido? Então, as contradições que existiam porque os espíritos não estão no mesmo nível, nem de inteligência, de conhecimento, de juízo, de moralidade. Em alguns, a asa do conhecimento está mais desenvolvida do que a asa do amor. Então, está num certo desequilíbrio. A moralidade ela cresce à medida que o indivíduo vai se intelectualizando, à medida que ele vai evoluindo em filosofia e em ciência. Aí Allan Kardec chega num ponto interessante, que é nas orientações do Espírito de Verdade que constam no Livro dos Médiuns, nesse item das contradições. Ele pergunta ao Espírito de Verdade: de que serve o ensino dos Espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Diante dessas contradições todas, dessas dificuldades, ele questiona isso. De que vale? Isso para nos orientar, porque Kardec sabia muito bem o que acontecia. De que serve o ensino dos Espíritos se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? O Espírito da Verdade fala assim: é fácil a resposta. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens? E entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões? Do mesmo modo se deve proceder com os espíritos. Então, se os espíritos nos vêm ensinar, nós não ficamos sempre com aquele que nos dá a orientação mais coerente, que a nossa razão, o nosso raciocínio nos induz a aceitar. Se entre eles há os que estão acima da humanidade, muitos há que a ultrapassaram, e esses nos podem dar ensinamentos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos aqui no nosso plano físico. Então, essa questão que o Espírito da Verdade fala que é fácil, realmente é fácil de entender, desde que você pense, desde que você raciocine. As pessoas que nunca estudaram o Espiritismo, elas começam a ler a doutrina espírita e elas ficam com uma série de dificuldades se elas não trazem as ideias inatas da doutrina do passado. Aí o Espírito de Verdade diz assim: devemos aprender a distinguir os espíritos que têm sabedoria. Aos espíritos não é dado saberem tudo. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogá-los. Muitas questões que foram lançadas para certos espíritos
Eles não responderam. E hoje, se você fizer questionamento com os espíritos, eles não vão responder. Quando Emmanuel nos ofereceu o livro O Consolador, muitas questões que estão no livro O Consolador não poderiam ter sido feitas na época de Kardec. Hoje nós temos um livro do Viana de Carvalho, Atualidade do Pensamento Espírita. Você tem perguntas sobre informática, sobre uma série de coisas atuais que na época de Allan Kardec não tinha. Então, se você tivesse a ideia de fazer uma pergunta totalmente diferente à época, não haveria resposta. Os espíritos superiores jamais se contradizem e a linguagem que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Se o espírito vier me dar uma resposta, ele vai me dar de um jeito. Se der para outra pessoa, vai dar de outro jeito. E aí vem essa linha de raciocínio muito interessante. O mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio tivessem a mesma pergunta. Não tem como os dois terem a mesma pergunta, mas se tivessem, a resposta não poderia ser a mesma. Caminha? Kardec, ele faz essas colocações. Nos estudos da ciência, se dão fatos semelhantes. Os cientistas, para a mesma coisa, empregam termos diferentes e a forma de uma resposta depende da forma da pergunta. Sempre assim. Não existe contradição onde só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. E Kardec fala exatamente assim. Toma como exemplo a palavra alma. O termo carece de uma acepção invariável. Então, ele assim, um poderá dizer que a alma é o princípio da vida. Outro chamar de centelha anímica, e vem um terceiro afirmar que ela é interna e outro diz que ela é externa. E ele fecha dizendo assim, todas, tendo as razões, cada um no seu ponto de vista. Então, se você disser que é o princípio da vida, que é uma centelha anímica, você está certo. E ele fala, com relação a Deus também, a mesma coisa. Alguém pode dizer que é o princípio de todas as coisas, o criador do universo, a inteligência suprema do universo, que ele é o infinito, que ele é o grande espírito. E, em definitivo, será sempre Deus. E vai. Ele fala sobre a classificação dos espíritos. Ele fez 3 ordens, mas pode alguém colocar 4? Se alguém quiser, na formulação de uma doutrina, fazer uma classificação do espírito, ele pode arbitrariamente fazer diferente. Na codificação espírita está muito claro e muito bem feito as 3 ordens que foram inspiradas pelos espíritos superiores. E aí você pode fazer as suas ordens se quiser. Cita a botânica, dizendo assim, cada sábio tem seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Você pode aprender botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu, de Tournefort. E aí nós pegamos essas figurinhas para mostrar que uma professora, dando a mesma lição, uma numa escola e outra noutra, ela pode dar uma lição com certas palavras e a outra dar a mesma lição com outras palavras. Por isso coloquei ABCD e DCBA. Ela, no final, vai ter que dizer. Aí eu me lembrei de uma história. No alto da montanha nasce o rio, que desce
e vai caminhando até o mar. Mas eu posso dizer que o rio nasce na montanha, que serpenteia a planície até chegar ao mar. Que o rio nasce na montanha e vai fazendo curva, contornando as montanhas, atravessando planície até chegar ao mar. Não é a mesma coisa? Eu disse que o rio nasce lá e vai desaguar no mar. Então, eu posso falar com as palavras que eu quiser, eu não posso dizer que o rio não chega ao mar. Aí ele pergunta sobre a questão dos preconceitos ao Espírito da Verdade. Como é que os espíritos parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto a outras? Por que os espíritos falam uma coisa aqui e falam outra lá? Esse é um ponto muito interessante, porque os espíritos eles não podem chegar e modificar uma coisa de uma hora para outra. Por que na Inglaterra, por que a codificação não foi levada para a Inglaterra? Para qualquer país onde existe um sistema de interpretação, um sistema de vida, por causa da questão da reencarnação. Então, se você quiser ser ouvido, chegar a um resultado em algum ensinamento, você precisa ser ouvido. Se você chega atacando um preconceito de imediato, você pode não ser ouvido. E aquilo que você quer lançar, como foi o caso da doutrina, programada durante muito tempo por Jesus, vai abortar logo no começo. Se a doutrina espírita tivesse vindo 500 anos antes, ela teria grandes dificuldades de seguir como seguiu, vindo no século XIX. Então, nesse texto todo aqui, Kardec fala sobre isso, onde precisa apropriar a linguagem, onde os espíritos têm que falar devagar, têm que ir falando gradativamente sobre os assuntos que precisam ser assimilados por nós aqui, nesse corpo de doutrina. Então, a doutrina espírita ela teria que ser progressiva, assunto que será estudado num capítulo adiante, já no próximo capítulo. Ela é progressiva. Os espíritos trouxeram paulatinamente os ensinamentos. Nós vemos André Luiz, na obra que ele escreveu, fazendo um desdobramento muito grande sobre o que é o mundo espiritual. E a gente vai ao livro Céu e Inferno, da codificação, e vê muitos espíritos vindo narrando como é o mundo espiritual. Os espíritos sofredores, os espíritos felizes, aqueles capítulos todos são de espíritos falando sobre o mundo espiritual. E André Luiz vem e traz todo aquele material maravilhoso para nos esclarecer. Outra pergunta feita ao Espírito da Verdade. Espírito de algumas pessoas tem que tirar essa... As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvida no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Resposta do espírito de verdade. Para discernir do erro a verdade, preciso que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. E um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. E ele nos chama a atenção dizendo: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quererias chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme,
assim nas minúcias como nos pontos principais. Observe que, desde o começo, tratando do assunto, Allan Kardec fala que, tanto nos pontos secundários quanto nos pontos principais, nós chegaríamos à unidade da doutrina. Hoje nós podemos falar com toda certeza que nós temos a unidade da doutrina. Se aqui ou ali aparece alguém fazendo qualquer interpretação equivocada, logo isso se dissipa, porque ninguém consegue sustentar uma ideia que contraria todas as outras. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Concluindo aquela questão de que tudo tem que ser devagar, ao seu tempo. Outra pergunta ao Espírito de verdade. Pessoas há que não têm nem tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal é essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer feito em nome de Jeová, visto que só um Deus há para o universo. Como é que espíritos que parecem desenvolvidos na inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? É que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Nós temos, durante toda a história, filósofos, cada um dando a sua opinião, pensadores, cada um escrevendo seus livros, e temos pessoas que se deixaram levar por certos espíritos e formularam certas questões, os espíritos responderam, eles tomaram tudo aquilo como se fosse verdade, reuniram e publicaram, sem levar isso para um exame mais aprofundado e sem levar também para pessoas mais preparadas para analisarem aquelas questões que queriam publicar e acabaram publicando. Foi mais, muitas vezes, um desserviço do que um serviço. Também ao espírito de verdade, que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se, e que esse espírito seria Deus ou Jesus. O que isso ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Que ele vem dizendo que é Jesus, dizendo que é Deus. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus, duramente espiará o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. O mesmo acontece com certos livros. São publicados e se refutam a si mesmos, ou seja, caem no esquecimento porque as pessoas não valorizam. Quando o Espírito prega que é só Deus ou Jesus que se comunicam, eles estão falando do sistema unispírita ou monoespírita que nós estudamos no livro dos médiuns. O Espiritismo ensina que o sistema correto da questão da comunicabilidade dos espíritos é o sistema multiespírita. Porque Deus não deixaria, não impediria que todos os espíritos pudessem se comunicar. Mais uma pergunta. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Então, Kardec fala aqui, para resumir nesse texto todo,
que a reencarnação para eles é uma necessidade e que não pensam, senão quando lhes chega na hora de reencarnar. Então, muitos espíritos estão lá do outro lado, totalmente desvinculados da ideia da reencarnação, do progresso contínuo, incessante, que só através da reencarnação nós conseguimos fazer com menos tempo para chegarmos à perfeição relativa. Então, todos nós temos que progredir. Eles não entendem isso. Em nosso lar, ou melhor, na série Nosso Lar, nós temos história de espíritos que lá frequentam igrejas católicas, lá do outro lado. Divaldo conta histórias que, em visitas ao plano espiritual, ele encontra pessoas desencarnadas lá, enquanto espíritos, que estão lá totalmente desvinculados da ideia da reencarnação. E quando eles ficam sabendo que alguém reencarnou, elas acreditam que tenham descido ao inferno. Então, uma ideia totalmente diferente da realidade que a doutrina espírita ensina. Os espíritos ensinam certos assuntos, abordando os princípios gerais, deixando para mais tarde detalhes que só com o tempo deverão vir à luz. Por que, então, voltando ao assunto, Kardec não falou de certos pontos que hoje nós temos, que não era a hora de falar. Se a doutrina é progressiva, ela teria continuidade. Então, nós voltamos àquela frase que muitos falam em palestra, inclusive nós. A primeira palavra da doutrina espírita foi dada e a última jamais será proferida. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Desejais tudo obter sem trabalho? Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas más, cuja extirpação cabe ao lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguir do verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar em fazeres a distinção entre o erro e a verdade. Vejam por que razão eu trouxe todos esses textos completos. Isso é um aprendizado que o espírito estudioso tem que estar sempre atento. Quantas coisas erradas você ouve ou já ouviu? Os que adotam o erro não retardam seu adiantamento? Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Então, se você estiver no movimento espírita, adotando conceitos errados, aceitando certas orientações espirituais equivocadas, ou acompanhando certos elementos que interpretam certos pontos da doutrina de certas formas equivocadas, você está se atrasando. À espera de que a unidade se faça, cada um julga ter consigo a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe. Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Aí o Espírito da Verdade termina esse texto todo, lá respondendo a Kardec, dando esses itens que estão aqui. Ele diz assim: nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. A unidade da doutrina se fará ao lado onde o bem jamais se haja misturado com o mal. Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Notai, ao demais, que os princípios fundamentais
são por toda parte os mesmos e têm que nos unir numa ideia comum. O amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, consequentemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e um só o meio de alcançá-lo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam, quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa dispondes para as apreciar. Esta, 2 pontos. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vou-lo afirmo, aqui prevalecerá. Conclusão disso tudo. Alguns espíritos mais presunçosos, lógicos, tentam por vezes impor sistemas de interpretação singulares e impraticáveis, à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. Nós devemos ter muito cuidado quando recebemos orientações dos espíritos. Às vezes eles começam a falar bonito e não conseguem se firmar nos conceitos e se atrapalham no meio do caminho. Já tivemos experiências assim e despertamos analisando como aprendemos da forma correta na doutrina espírita. Kardec diz assim: o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade. Como é que ele vai determinar a transformação da humanidade se as pessoas aceitam conceitos errados, se elas seguem os espíritos enganadores? Por isso que o código que a doutrina espírita é um código de princípios granítico, onde você não encontra erro. Kardec não poderia colocar erro na preparação desse código que norteia a vida da humanidade. Disse assim: a bandeira que nós desfaldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreender que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Para ser isso, tem que ter substância, tem que ter lógica, tem que ter conteúdo, não pode ter erro, não pode ter falha. E na introdução 17, nós voltamos a ela, Kardec diz assim: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar o número infinito de fatos e nuances que possam despercebidos ao observador superficial e que permitem, que passam despercebidos ao observador superficial e que permitem firmar opinião. Então, aí está o resumo que nós fizemos do capítulo A Unidade da Doutrina Espírita, apesar das divergências, e o próximo capítulo 11 será um capítulo muito bom, muito extenso, aliás, para o nosso aprendizado. Espero que vocês tenham tirado proveito do nosso resumo. Bem, queremos agradecer ao João Luiz, né, por mais esse estudo tão elucidativo e estamos aguardando as perguntas. Até agora ninguém teve dúvida, mas vamos ver se as dúvidas surgem no chat ou levantando a mão
Para quem tiver dificuldade em utilizar o chat. Ninguém tem dúvida? Adriano, pode fazer essa pergunta. Então tá bom, eu vou fazer então. Senhor João Luiz, assim, quando o senhor falou as 5 unidades da doutrina espírita, que é a crença em Deus, a pré-existência e imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Eu queria que o senhor... Tá baixo? Já temos som. Agora é no meio. Adriano, por favor, o João teve um problema no som do computador que ele está usando. Você pode, por favor, repetir a pergunta? Desculpa, vai ser que agora que eu descobri isso. Vou repetir aqui. Já acertamos aqui a nossa... sobre, senhor João Luiz, a unidade da doutrina espírita. Essas 5 unidades que o senhor falou da doutrina espírita, eu percebo que existe algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que acreditam nessas 5 unidades da doutrina espírita. 5 princípios. São 5 princípios. Isso. Elas acreditam. Da doutrina, deixa eu explicar. A unidade da doutrina, ela se estabeleceu quando os princípios fundamentais foram aceitos. Então, são 5 princípios: Deus, a existência e imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Então, aí estão os princípios fundamentais, onde nós podemos dizer que, tanto nos princípios fundamentais como nos secundários, a unidade da doutrina está estabelecida. Sim, mas assim, existem algumas pessoas, que eu conheço algumas pessoas, não muitas, mas conheço, que acreditam. Se eu só perguntar para elas, assim, individual, chegar, você acredita em Deus? Sim. Você acredita em reencarnação? Acredito também. Aí, mas no final, você é espírita? Não. Eu sou católico, eu sou de outra religião espiritualista, até mesmo protestante, mas ela não se diz espírita, mas acredita nessas 5 unidades da doutrina espírita. Se a pessoa acredita nos princípios básicos do espiritismo, mesmo não estando no movimento espírita, ela pode se dizer espírita. Não, mas ela se diz que não é. Fundamentais. Ela acredita nos princípios fundamentais. Agora, não adianta nada você estar no movimento espírita, frequentando o centro espírita e não saber os princípios fundamentais. Eu conheço pessoas que não frequentam o centro espírita e acreditam em todos os 5. Não é um espírita como nós, mas ela aceita os princípios básicos. É o futuro. No futuro, todos aceitarão. É óbvio que, para se dizer eminentemente espírita, você tem que estar estudando o espiritismo. Precisa frequentar o centro? Não. Você pode ser espírita sem frequentar o centro. Você pode levar os 5 princípios básicos da doutrina para qualquer igreja, para qualquer filosofia, e estudá-los lá. E como é que você vai se considerar? Espírita católico ou católico espírita? Divaldo fala isso, e eu gosto muito quando ele fala publicamente, porque reforça isso que nós falamos sempre. Ele pode dizer que é um católico espírita. Mas nós nunca poderemos dizer que ele é um espírita católico. Entende? Não entendo não. Nós somos cristãos espíritas. Isso. Tem gente que fala que é espírita cristão. O correto é dizer que é cristão espírita. Se o católico estuda o catolicismo e aceita os 5 princípios básicos do espiritismo, ele tem todo o direito de dizer que é católico espírita. Nós não podemos dizer que não.
Em um momento ele vai ter que decidir na consciência dele se o que ele entende por pena e recompensa eterna e o que ele entende por pré-existência na alma, né? Sobrevivência ele consegue explicar, mas o católico não consegue explicar a pré-existência, porque ele acha que ele acredita. Junto com, na mas hora para ele dizer que acredita na pré-existência, ele pode não explicar, porque estuda pouco, mas se ele acredita, ele já traz ideias inatas, só que ele está no outro segmento religioso. Dificilmente você vai encontrar alguém que está no movimento católico se dizendo católico espírita. Você vai encontrar pessoas que não estão no movimento, que se dizem daquela religião, mas que estão mais na nossa do que na deles. Não, eu sou batizado, eu sou católico, mas eu frequento o centro espírita e aceito. Entendeu? O próprio Eurípides era mais um espírita que um católico, né? Depois isso na palestra que foi colocada aí, alguns sábados anteriores, o Eurípides Barçanufo, ele antes era católico, depois que ele Eurípides é um caso à parte. Em 24 horas se tornou espírita. Ele leu o livro de Leon Denis, no outro dia já era espírita. Já foi doutrinar a mãe. Entendeu? Diferente. Eu posso dizer que de um dia para o outro eu também me tornei espírita. Eu era ateu, graças a Deus, e vi fenômenos espíritas e mudei na hora. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, do Rogério. Posso ler? Pode ler. A doutrina espírita está muito bem definida pelos ensinos dos espíritos. Algumas pessoas, ao longo do tempo, insistem em falar num espiritismo moderno. O que você pode nos dizer sobre isso? Não estão eles divergindo do espiritismo? O espiritismo sempre foi moderno, sempre foi atual. É uma doutrina que vai se modificando no sentido de revelações científicas, que na moral já está tudo estabelecido. Kardec diz, se a ciência descobrir alguma coisa que contraria o que nós estamos entendendo agora, fique com a ciência. Mas aqueles que dizem que estão no espiritismo avançado, no espiritismo moderno, no espiritismo e outras coisas que tem por aí, são colocações de pessoas que não se firmaram verdadeiramente na doutrina para entender que ela já nasceu moderna, ela já nasceu trazendo tudo aquilo que nós precisamos entender. Nós é que devemos estudá-la mais, continuamente. Vamos tomar como exemplo a história de Divaldo, quando recebeu o Livro dos Espíritos e foi recomendado por Viana de Carvalho que lesse o livro. Ele leu uma semana. Aí o Espírito apareceu para ele e falou assim, já li. Ele disse assim, agora estude. Você vai passar o resto da vida estudando. E sempre vai entender cada vez com maior amplitude as questões que Kardec colocou. Eu, tomando como exemplo esse aprendizado, reestudo sempre as mesmas questões. Cada vez vejo como o espiritismo sempre foi atual, desde o primeiro momento. Então, sigamos Jesus e Kardec, e não as pessoas que dizem que o espiritismo está ultrapassado. Uma vez alguém me disse assim, eu já estou muito além de Allan Kardec. Eu perguntei de além de Allan Kardec. A pessoa não soube explicar. Que não existe além de Allan Kardec. Muito bem, por enquanto não temos mais questões, nem mãozinha levantada. Posso perguntar? Pode sim, Alessandro. Então, dando continuidade ao que o Rogério, né, falou, tentando até refletir um pouco mais,
Essa discussão do espiritismo moderno, ela está muito ligada a um desejo que alguns espíritas têm de que o espiritismo se posicione mais politicamente e socialmente, não em termos de campanhas sociais, mas em torno de um mundo melhor, contra desigualdades. Vem muito disso daí. É isso que eu tenho percebido. Outra coisa, João, de novo, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz. Não, vamos acertar esse ponto aí. O Espiritismo veio para influenciar, interferir em todo o campo da metafísica, em todos os setores da ordem social. Nós falamos isso logo no começo. Sim, eu acredito. Então, o Espiritismo penetra em tudo. Não são eles que vão penetrar no Espiritismo. O Espiritismo vai penetrar em tudo. E vai fazer com que tudo se modifique. Entendeu bem? A política vai se modificar porque os espíritas porque os homens vão se modificar. Vão entender o que deve ser, como deve ser feito. Então, veja bem, as pessoas invertem as coisas. A música vai melhorar porque o Espiritismo vai dizer o que é a boa música. A ciência, a medicina vai melhorar porque o Espiritismo diz como é que nós devemos nos conduzir na medicina. Como é que nós devemos nos conduzir em todos os setores da ordem social. Então, o homem vai se aperfeiçoando e vai fazendo tudo de acordo com as leis de Deus. Para de contrariar as leis de Deus, que tudo melhora. Agora pode continuar. Tem a segunda questão do Alessandro e depois tem mais uma pergunta. Continua, Sim, Alessandro. Eu concordo com o que você está colocando, João. Eu coloquei mesmo essa situação para divergir mesmo desse posicionamento. João, eu vou fazer essa pergunta novamente e agora talvez eu consiga entender melhor. O que o povo costuma chamar de pureza doutrinária? Isso já foi questionado, não é? Por mim mesmo. Pois bem, a doutrina já nasceu pura. Uhum. Sem erros. De consistência granítica, como eu costumo dizer. Falar de pureza doutrinária fica sendo uma redundância também. Mas como as pessoas gostam de fazer as idiosincrasias e misturar coisas do espiritismo, a gente deve tomar cuidado para que o indivíduo não traga a política para a doutrina, que não traga os conceitos de outras filosofias para a doutrina. Pensamentos pessoais, ideias pessoais. Por isso nós insistimos no estudo da codificação espírita. Depois que você compreende bem a codificação espírita, você passa a compreender e passa a saber analisar os livros que têm tendências, que falam de coisas com certas tendências a interpretações equivocadas, que eles existem. Ou você vai saber discernir o orador que fala dentro da doutrina corretamente ou não. O orador faz uma palestra, você assiste no YouTube agora, nos vários meios de comunicações, você vai ver se ele está falando dentro da doutrina ou não. Se ele traz a doutrina com pureza, corretamente. Se ele ensina a doutrina corretamente. Então, por isso que criou-se essa mania de falar que a gente aqui, ali, acolá, tem cuidado com a pureza doutrinária. Uhum. Muito bem. Obrigado, João. Obrigado, Nilson. A pergunta da Valéria. Muitos espíritas casam numa igreja católica pela cerimônia em si. Qual a sua opinião sobre isso? Muito difícil. Vou ler de novo. Muitos espíritas casam numa igreja católica pela cerimônia em si. Qual a sua opinião sobre isso?
A minha opinião é que a pessoa não dá testemunho, é falta de convicção. A pessoa verdadeiramente convicta, ela não aceita casar na igreja do outro, ela não batiza o filho, não crisma o filho, não coloca o filho no catecismo. Eu conheço pessoas que frequentam centro espírita e está com o filho no catecismo católico. Ele não se definiu ainda. O espírita tem que se definir. E se ele acha que o espiritismo é bom, ele deve levar o filho para a evangelização. As pessoas se casam na igreja do outro. Então, o católico que vai se casar com uma espírita quer que ela aceite a cerimônia católica, e vice-versa, ou de uma outra igreja. Essa aceitação é para acomodar as coisas, porque a pessoa não tem coragem de dizer não. Nem caso na minha, nem caso na sua. Vamos casar no cartório, que é o que vale para a sociedade. Então, o espírita deveria ser assim. Dar o testemunho. Ser sincero, porque ele vai lá mentir, vai ouvir aquilo que não está de acordo com a doutrina que professa. Muito bem, tem comentários no chat, mas perguntas por enquanto não tem. Nem mãozinha levantada. Tem mãozinha, um dedinho de like. É porque o meu recurso não tem a mãozinha levantada. Tá. Tudo bem. Você quer fazer pergunta? Então, desculpa, Vanessa, pode fazer. Não, eu quero. Eu estou tentando escrever, mas vocês são mais rápidos do que eu. Não. Pode falar. Não, a pergunta é o seguinte. É que, assim, a gente leva o filho na evangelização desde que se entende por espírita, né? A gente encaminha, bota na evangelização, né? Maria Clara faz um excelente trabalho, todo mundo faz, mas por que é tão difícil manter um filho na adolescência no espiritismo? Já que eles sabem dos princípios, a gente está fazendo culto no lar, a gente explica, e para eles parece que a informação, quando é criança, pô, beleza, fala de Jesus, e quando é na adolescência parece que parece que não quer andar mais o aprendizado em relação à doutrina espírita, e mesmo você insistindo. Vamos estudar duas coisas. Primeiro, o que é a fase da adolescência? É quando o espírito assume a sua individualidade, trazendo a sua bagagem do passado. Bom, pode ficar por aí. Aí depois se aprofunda mais. Aí ele vem com as tendências, vem se impondo, etc. E é outro ponto que nós temos que considerar. Será que nós não estamos falhando na nossa metodologia? Vamos colocar mais um ponto. Às vezes as pessoas transferem muito para a casa espírita a doutrinação do filho. Olha bem, eu nem estou usando a palavra evangelização, a doutrinação. Porque evangelho e doutrina são sinônimos. A palavra evangelho vem do grego antigo e quer dizer doutrina. Doutrina e evangelho. Evangelho e doutrina são duas palavras que dizem a mesma coisa. Quando Jesus falava o meu evangelho, ele dizia assim, a minha doutrina. Então, nós temos a responsabilidade de doutrinar os nossos filhos, de evangelizar os nossos filhos. Essa dificuldade na adolescência é natural, a não ser que o espírito seja de uma classe já bem equilibrada. Então, se ele já traz do passado os conhecimentos, fica tudo mais fácil. Mas se ele tem muitas questões a resolver, tem muita dificuldade de compreender, e traz também do passado traumas psicológicos com relação à religião, ele começa a trazer à mente e fica com dificuldade de continuar. E tem a influência externa que, as mais das vezes, é maior do que a influência dentro do lar.
tem a influência externa, que é maior. Ele começa a dar atenção a tudo que vê fora, etc. Vê que nos outros segmentos religiosos tem mais abertura para certas coisas que ele gostaria de fazer. Por isso que muitas pessoas falam assim, por que nós não criamos um time de futebol com a mocidade? Para tornar a doutrina espírita mais atrativa. A doutrina espírita já veio atrativa. Ela tem todos os atrativos. Nós que não sabemos aplicar. Olha, eu falei 2, já falei mais de 5 coisas que estão no nosso campo de observação. Temos que cuidar mais, doutrinar mais, ensinar melhor, colocar um pouco mais de convicção naquilo que falamos, para que as pessoas entendam e assimilem e internalizem o que precisam aprender. No meu tempo de criança, meu pai falava assim, vai à missa, mas não ia. Nós entendemos isso hoje e nós não falamos, vá ao centro espírita, nós vamos juntos. Levamos, já é um grande passo. Ir junto, levar. Quando ele se rebela, usa autoridade moral e fala como muitos falam. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. O que é bom para mim é bom para você. O que eu estudo e é bom para mim, você vai estudar comigo. Quando ganhar a maioridade, aí ganha a liberdade, mas você deixou a semente. Eu vejo pessoas que saíram da doutrina há 20 anos voltarem humildes, dizendo, por que eu saí? Eu sempre fui da Seja. Eu sempre fui da Seja. Vocês não se recordam que são muitas crianças, sempre fui. Eu tive meu período de rebeldia, espantem-se, após os 18 anos. Durou pouco. Foi de 19 a 21. Foi rapidinho. Depois eu ganhei meu filho e voltei para a casa espírita. Então, que se sirva de exemplo, a semente, né, introduzida, ela funciona, porque eu voltei, eu retornei, eu fiquei um pouco afastada, mas eu retornei. Entendeu? Então, isso é válido, muito válido. Uma frase que tem num dos capítulos da introdução do Livro dos Espíritos. O espiritismo é uma questão de convicção pessoal. O espiritismo é uma questão de convicção pessoal. Então, você tem que fazer com que a pessoa adquira essa convicção. Para isso, você não tem que doutrinar a criança 1 hora por semana. É o tempo todo. E dar exemplo. Dar exemplo. A minha filha tem 26 anos, eu falo assim, você vai para o centro comigo. Eu quero dormir mais um pouquinho, depois você dorme. Entendeu? É só a mesma coisa. Muito bem. 10 minutos para terminar. Eu acho que ninguém tem mais pergunta, nem mãozinha levantada. Vamos orar para... Oi, Alessandro. Pode falar. Rapidinho, já que a Marina citou essa situação. João, quando for possível, inclui dentro do ciclo de palestras de estudo, novamente essa temática. Os filhos na casa espírita, isso é sempre bom a gente estar retomando isso daí. E a pressão que a gente recebe como pais... A Josi está escutando lá, com certeza a Ângela também está ouvindo. Vamos a pressão programar é muito grande. Tanto para os pais, nas palestras, quanto para os jovens, fazendo estudos sobre essa necessidade. Nós estudamos os capítulos dos livros, os temas, mas eles também, os jovens, eles têm que ouvir esses temas. Eles têm que debater. Isso tem que ser feito em forma de debate, que o jovem gosta mais, para que eles se expressem e discutam entre eles e adquiram essa convicção
eles mesmos estudando e debatendo. Muito bem, vamos orar para o encerramento. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por esses instantes de tanta alegria em forma de conhecimento compartilhado, de reflexões aprofundadas, que certamente nos deixará a noite mais feliz. Que nós possamos nos aprofundar nesses temas durante o desdobramento do sono, nos reunindo na presença dos benfeitores amigos, e que os companheiros que no futuro assistirão a esse estudo possam, ao seu turno, também tirar o máximo de proveito. Possamos aumentar essa possibilidade de divulgação da doutrina espírita, compartilhando esses ensinamentos com tantos quantos tenham acesso. E assim, Mestre querido, nós pedimos permissão para o encerramento do nosso estudo remoto, rogando o teu amparo, as tuas bênçãos, para a continuidade do nosso esforço. Que assim seja.